transtornado o mundo. O mundo era o Império Romano, porque não tinha mundo fora das fronteiras. Não é isso, professor Sérgio? O mundo era o Império Romano. Então, os que têm, ou seja, quem está deixando o Império anastatô, são esses caras. Pregar o evangelho no século I, naquela cultura, literalmente era uma batalha. Só que venceu. Olha nós aqui. Pastor. Sim, Romualdo. Aconteceu uma coisa parecida no projeto que a gente estava lá. Teve uma mulher lá da igreja nossa que foi participar com a gente. E eu conversando com ela, ela falou assim que ela tinha muita vontade de batizar. E ela participa na igreja, filha, tudo e tal. Eu falei, mas o que te impede? Ela contou a história dela. Ela tinha ido para Portugal, ficou muito tempo lá, se casou com uma pessoa lá para poder ter os documentos. Essa pessoa faleceu e ela ficou com uma pensão boa. E ela veio para cá, arrumou namorado, estava namorando e ela não casava para não perder essa pensão. E aí ela falou que o sonho dela era casar, era batizar. Né? Aí eu peguei e falei para ela assim, mas você não está preparado, porque você não ama Deus. Mas você também foi com o pé da jugular. Aí ela falou assim, mas como que eu não amo a Deus? Eu falei assim, não, você ama o Deus mamão. Eu falei assim, a palavra diz que você não pode servir a dois deuses. Né? Ou você serve um e desagrada o outro. Ela falou, mas por quê? Eu falei, o que te prende de não servir a Deus é você está em pecado, você está preocupado com o dinheiro e você não tem a salvação. Se você morrer, você vai para o inferno. Rapaz, mas você falou no espírito do profeta Elias, rapaz. Não, mas eu falei isso tão natural. Ó, por isso que o pessoal das igrejas não gosta de diácono. Mas eu falei com ela tão natural. Tão amorosamente, né? Aí ela parou, pastor, e falou assim, é verdade, por que nunca ninguém me falou isso? Eu falei, porque nunca ninguém teve coragem de falar a verdade. Mas eu sou diácono. Resumindo, passou 3 meses, ela foi pra lá, fez o divórcio lá, cancelou a pensão, chegou aqui e falou pro cara, vamos casar, o cara caiu fora, ela tá batizada. Aí ela falou assim, agora eu quero que você me dá. Pensão. Você é meu. Exato. Exatamente. Porque no caso, eu creio que ela se salvou, porque foi batizada. Claro. Né? E o cara, ela deixou de estar em pecado, porque o cara Sim. não queria nada com ela. O José falou, ele só queria a pensão dela. Pegou e saiu fora e eu falei assim, pelo menos eu vou morrer uma alma. Fala, Barão. Pode falar. Fica... Olha lá, ele ali é o diácono do Lucas. Só que, o que acontece? A gente acaba usando como desculpa, esse é meu ganha-pão, é o que eu falava, assim, às vezes o Lucas também consegue falar, cara, meu ganha-pão, o que eu vou fazer? É o dízimo que eu tô dando pra igreja, Lucas. Tem que continuar, não, e muitas vezes não era fiel. Aí é da manhã. E, cara, uma pessoa que nem ele é empreendedor, ele vai ter a visão de mexer outra coisa. Claro. De repente, eles precisam até de um certo confronto, assim, é uma desculpa. E o que aconteceu no meu caso? Eu até tive uma experiência com Deus assim, que era me ter parado com o negócio. E eu tinha uma sociedade nesse negócio. E eu tentava vender minha parte da sociedade, eu falava, quer tantos mil. E o sócio não comprava, a gente ia levando. Até que chegou num ponto que fez assim, faliu, mas quebrou. O prejuízo foi muito grande mesmo. Então, assim, se eu tivesse parado no tempo que era para ter parado, eu não tinha levado prejuízo, teria começado um novo negócio. Sim. E foi o que aconteceu. Depois que eu levei prejuízo, apanhei um monte, aí comecei um novo negócio. Por que eu não fiz isso antes? Em 1 ano e 6 meses, o tanto que está prosperando. Viu? Está me surpreendendo. Aí, Calixto, esse é um testemunho bom. Quando eu confrontei ele falou assim, pastor, mas estou pensando o seguinte, se eu parar com isso, eu preciso ir para o Paraguai comprar esse carro. Ô, louco! Ó, a mente do cara, meu! Ô, Calixto, pastor Calixto, você tá lascado. O cara ainda faz R$1.000 toda semana lá, só de oferta.
Olha lá. Ele é bom para ajudar. É, né? Viu? Ô, galera, olha, sinceridade, eu não conheço o irmão, nem digo o nome dele, mas eu vou dizer para você, ele precisa de uma decisão. Conversão. Quem Ele não... era casado, ele casou. Está melhorando. Mas ele precisa, é a conversão de Naamã, é a conversão de Zaqueu. Ele, por enquanto, ele está convertido a Zaqueu. Só que, em vez dele se converter igual Zaqueu, ele está convertido a Zaqueu. Ele tem que abandonar a fé de Zaqueu para aceitar a fé que o Zaqueu recebeu do Cristo. É isso que ele precisa. Lembrando que o nosso papel como pastores é orientação. Exatamente. Claro. Vai tomar decisão. Exatamente. Gerar essa informação para ele. Exato. Conclui. Ah, o Marcos está animado ali com o testemunho. Continua lá, varão. Conclui para nós que é bonito. Eu estou falando para ele que o testemunho dele vai servir para ele lá. Com certeza. Com certeza. E foi legal que você contou, ele abriu mão, tipo, ele teve prejuízo, que não Sim. foi prejuízo para ele, Exato. prejuízo aos olhos, tipo, Um, foi o dinheiro, aham. mas eu tive prejuízo porque eu não queria sair do negócio, eu queria ficar. Isso. E assim, meu amor estava o Deus do dinheiro. Isso. Até que... Deus único, né? Você viu que bênção. Então, eu não queria estar na sua pele, mas se eu estivesse, falaria isso. Mas se Calixto prega igual Jesus pregou para o jovem Henrique, ele vira as costas para o Calixto. E aí? Vai colocar a luz e água. Pessoal, deu para vocês entenderem o que é pregar o evangelho do século 21 e o que é pregar o evangelho no século 1? Deu para ver, Romão? Deu para ter noção do que nós estamos falando? Mas aí, o que o apóstolo fez? Se recusou a pregar o evangelho por causa disso? Não. Ele pregou, persistiu. Ninguém pode crer no evangelho, ao menos que alguém leve a mensagem a ele. Não pode haver dúvida sobre a necessidade de as pessoas proclamarem o Senhor Jesus em palavras. Ninguém pode invocar o Senhor a menos que haja algo em que crê sobre ele. A mensagem não é o que escolhemos fazer, mas uma revelação específica de Deus. Crê na morte, ressurreição e ascensão de Cristo para nos dar vida eterna. Agora, olha que interessante. Quem lê esse slide para nós, por favor? Quem gostaria de ler? Leia lá, Giovanni. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Somente um remanescente no tempo de Paulo acreditou no Evangelho. Ninguém deve esperar que todos respondam ao Evangelho. Isso. Os cristãos não são responsáveis pelos resultados do seu testemunho, mas apenas pela sua prestação. A descrença sempre resulta da escolha de não aceitar a autoridade da palavra de Deus. Isso também era verdade para o Senhor Jesus. Eles não querem me ouvir porque não são meus. Deus disse para Samuel, Samuel, não é que eles estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Esse caso, Calixto, que muito bom que você compartilhou e você também compartilhou, não é que os caras não querem abrir mão disso, ele não quer aceitar o senhorio de Cristo. É mais profundo. A mulher que não queria abrir mão, não queria abrir mão porque ela não queria se submeter ao senhorio de Cristo. Quando ela se submeteu ao senhorio de Cristo, ela pagou um pouco o preço. Meça o custo. Percebe? Então, a descrença sempre resulta da escolha de não aceitar a autoridade da palavra de Deus. Tá? Então, sempre vai ter alguém que não vai querer crer. Vai querer crer como Isaías levanta essa questão para nós pastores. Nos dias de Isaías, o povo não acreditava na palavra de Deus. Nem acreditava quando a palavra viva estava no meio deles. João 12:37. Os israelitas dos dias de Isaías já tinham endurecido seus corações contra o Senhor. E o seu julgamento retributivo sobre eles já tinha começado, quando Isaías recebeu a sua comissão.
Olha lá, Isaías 53, 1. Isaías 53, 1. O que diz lá? Alguém, por favor, rapidamente leia. É um versículo pequeno. O que diz? Senhor? Ora, quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Essa é a pergunta de alguns pastores que se sentem fracassados. Eu estou pregando e não vejo resultado. Quem creu? Quem está acreditando? João 12, 37. Quem lê para nós? João 12, 37. Mas embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. Mesmo vendo os milagres, decidiram não crer. Não, exato, própria palavra. Então, nós temos um problema. Alguém falou assim para mim, numa aula de homilética, alguém falou assim, pastor, se você pregar o evangelho, você tem coragem de fazer apelo? Eu falei, claro que eu tenho. Aí uns alunos falaram assim, eu tenho um problema de fazer apelo na minha pregação. Eu falei, por que você tem problema? Vai que eu faço apelo e não vem ninguém na frente. Esse é o medo de muitos pastores, porque por isso, exatamente, por isso que muitos pastores não fazem apelo. Mas qual o problema de não ter? É porque a mensagem dele não foi uma mensagem que atingiu o objetivo. Vou terminar. Então, às vezes, pastores não fazem apelo porque tem medo do constrangimento de não vir ninguém. Se ninguém vem à frente, a minha mensagem foi um fracasso. Isso está no imaginário coletivo. Então, eu falei para ele, não, mas você pode fazer apelo, eu não tenho problema de fazer apelo. Se eu fizer apelo e ninguém vai vir, não tem problema. Por quê? Se Jesus Cristo, quando pregou o evangelho para um cara, só tinha um ouvinte, e o único cara que ouviu rejeitou, eu não vou ser rejeitado. Eu estou falando de quem? Do jovem rico. Jesus pregou para o cara. Jesus, o evangelho e o evangelista. A própria palavra de Deus encarnada, o próprio Deus evangelizando, O camarada, o que eu faço? O próprio Deus evangelizando disse, faz isso. O cara se levanta e vai embora. Se assim Cristo teve umas costas voltadas, eu não vou ter, você não vai ter, para mim isso é glória, meu. É glória. Se o Senhor for rejeitado, eu não vou ser. Mas a verdade é que a gente tem que pregar, não importa se vai dar resultado ou não vai ter. Nós temos que semear. Sempre semear. Pastor, mas com relação ao pessoal que prega e não vem ninguém na frente, vai ter que usar a estratégia, né? Se não vem ninguém que vai se converter, daí ele começa a chamar pessoas que você quer se consertar, você quer não sei o quê. Vai dando opções. Estratégia, igual o Nilton falou. Só que tem um detalhe no livro no Ministério de Isaías, Lari, que pouca gente sabe. Talvez vocês aqui não saibam. Talvez vocês aqui não saibam. Isso aqui. Não. Quando Isaías começou o ministério, Isaías já sabia que o povo já estava condenado. Não vem com heresia. Ô, Calixto, você estava indo tão bem, na hora de ganhar um 10, no finalzinho, na hora de ganhar um 10, se empolgou. Veja bem, Deus já tinha, daqui a pouco, ele já fez 5 visitas antes de chegar aqui às 8. Viu? Preste atenção, Deus chama Isaías 6, né? Chama Isaías, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você pregue para esse povo. Eu vou pregar, mas sabe de uma coisa, Isaías? A sua mensagem não vai dar em nada, tá? Não vai dar em nada porque o juízo, inclusive o Isaías morre, não demora muito tempo para Nabucodonosor invadir Jerusalém. Então aí, Deus chama Isaías e fala assim, Isaías, é o seguinte, eu tenho um ministério para você, qual? Você vai alertar o meu povo. Eu vou. Mas só que tem um detalhe, não vai adiantar nada. Você não vai ter resultado nenhum. Eu só estou cumprindo tabela.
Para depois ninguém dizer que eu não dei, eu não avisei, mas eles já estão condenados. O Nabucodonosor, já coloquei no coração de Nabucodonosor de invadir tal data. Então é o seguinte, ó, você vai trabalhar na missão, mas sabe que o seu resultado vai ser zero. O que o Isaías faz? Vai. Isso é interessante, porque o camarada vai cumprir uma missão que já está liquidada. Não vai ter resultado nenhum, meu. É a mesma coisa que um pastor está lá na igreja e como se Deus falasse aqui, ó, essa igreja está indo para a segunda divisão. É o Corinthians da vida. Né? O Corinthians está indo para a segunda divisão, não tem chance. Essa igreja vai morrer. Essa igreja só tem mais 3 anos de existência. Eu determinei que essa igreja é rebelde, essa igreja é desobediente, essa igreja desonra a minha palavra, mas eu quero que você ministre 3 anos. Mas sabe o que? Ninguém vai se converter e os que estão aí vão morrer tudo. Mas você, que pastor que vai fazer um trabalho desse? E no final, tem um final legal. E no final, trabalhando num lugar que não vai ter resultado, porque já está condenado, você vai morrer. Eles vão te matar. Rapaz, se você parar para pensar no Isaías, esse camarada é maravilhoso. Não, é exatamente, Nilton. Imagina a proposta que Deus faz para um cara. Qual pastor que vai pegar uma situação dessa? Pensa bem, pastores aqui. Não é Deus que está falando. Não, Senhor, eu acho que eu vou continuar vendendo narguile, porque... Né? Senhor, eu acho que eu vou atravessar... É menos perigoso atravessar a fronteira do Brasil com cigarro, é menos perigoso, porque, na verdade, aqui está o problema nosso, e a gente tem que trabalhar com isso. Nossa cultura, a nossa cultura trabalha com resultados. Mas, na verdade, eu não posso trabalhar com resultados. No que eu faço como pastor, eu tenho que trabalhar no cumprimento da missão. Fidelidade. Percebe? Eu tenho que ser fiel ao chamado. Eu tenho que ser fiel à missão. Mas qual é o problema que muitos pastores ficam frustrados? Eles não têm compromisso com a missão. Eles têm compromisso com o resultado. Eu lembro fez lembrar de uma história, rapidinho assim, de 2 caras que estavam no porto de um navio, e vinha um navio cheio de pessoas, muitas pessoas, famílias, crianças, e no porto tinha um pessoal que ia assaltar, ia matar todo mundo, saquear o navio. Ô, coisa boa, hein? E tinha 2 caras que estavam ali no porto e viram aquilo acontecer, né? Estavam junto com ele, aí um olhou quando viu aquele navio chegando e viu que tinha bastante criança, viu pelo binóculo tinha bastante criança, ele falou. Tem muita criança. E aí eu falou assim, rapaz, nós temos que avisar esse povo. Já pensou, eles vão chegar tudo aqui, vão ser mortos todo mundo aqui, vão saquear e o povo está tudo esperando para matar. Aí o outro falou assim, cara, mas como é que nós vamos fazer? Não, pegamos um barco e vamos lá, ué. Pois é, mas nós vamos lá, nós não vamos poder voltar, porque é o que eles vão ver nós indo, a hora que nós voltar, eles vão matar nós. Falou, nós só temos que ir. É a missão. Então veja, quando a gente trabalha com foco na missão, preste atenção, pastores, os 2 Marcos que estão aqui, Nilton, Calixto, etc. Quando nós trabalhamos com foco na missão, se o resultado vem, a gente fica feliz. Se o resultado não vem, a gente fica feliz do mesmo jeito. Por quê? Você está cumprindo a missão. Então, se a igreja Casa da Rocha continuar crescendo como está, o apóstolo da Casa da Rocha vai ficar feliz da vida. Mas se não tiver o crescimento, mesmo ele fazendo tudo que a Bíblia manda ele fazer, e mesmo que ele use os métodos melhores para ele usar, se não tem tanto resultado, mas ele está feliz. Por quê? Ele está cumprindo a missão. O Isaías, de acordo com os pesquisadores,
Morreu da maneira mais cruel, não é? Serrada ao meio. E não era uma motosserra. Se fosse uma motosserra, era mais tranquilo. É mais rápido. Mas era aquela serra, um do lado, outro do outro. E cega ainda. Pode doer mais. Para doer mais. Traçou o meio, exatamente. Então, o que acontece? O sujeito vai pegar um ministério que já está condenado e que no final ele vai morrer. Mas ele diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. O foco dele não era o resultado, estava condenado. O foco dele era cumprir a missão. Mesmo que esse povo está condenado, Deus não pode deixar de ter a voz aqui. Eu quero ser a voz de Deus aqui. Não, quer, por aí. Estamos terminando. É só para a gente meditar. Por que o pastor gosta de sofrer? Porque o Senhor sofreu. O pastor, além de ser sofredor, vai torcer para o Fluminense. Para Corinthians, é para acabar, né? Vamos terminar. O ponto é que quando ouvissem a mensagem profética de Isaías, Deus explicou que ele se tornaria ainda mais endurecido. Presta atenção, aí ele vai falar bem assim, viu, Calixto? Olha que palavra boa para você, só para você. Aí o Isaías é orientado, ó Isaías, e quando você pregar, em vez deles se amolecerem, eles vão ficar mais duros ainda. Pô, meu, que incentivo é esse? Ô, Nilton, Deus quer endoidecer a gente, não é possível. Vamos lá. João cita para explicar como a nação viu os milagres de Cristo e ainda se recusou a crer, porque eles não creram. O julgamento veio sobre eles. Só falta mais. Mas eles não aceitaram todos. Nunca houve uma crença universal no Evangelho. Mas observe que nem todos significa que alguns aceitaram. Preste atenção. Joséfo, o historiador judeu, diz que até o final do primeiro século, mais de um terço da população judaica acreditava em Cristo. Vai ser difícil? Vai. Inclusive, eu quero desafiar os pastores aqui a estudar a vida de Isaías e o ministério dele. Vocês vão ficar abismados com um cara que vai é chamado por Deus, que o povo já está condenado, que ele vai morrer e que cada pregação que ele fizer... Não vai adiantar, não. Vai piorar a situação. Ô, Nilton, você vai pregar na oitava sabendo que cada fala sua deixa o povo mais longe de Deus do que perto de Deus. Isso é para endoidecer, gente. Não é possível. E a última slide. A.W. Tozer, o teólogo preferido do pastor Giovanni. O triplo propósito da Bíblia é informar, inspirar fé e garantir a obediência. Sempre que ela é usada para qualquer outro propósito, é usada de forma errada e pode causar danos reais. As Sagradas Escrituras nos farão bem somente quando apresentarmos uma mente aberta para sermos ensinados, um coração terno para crer e uma vontade para obedecer. Tem que pôr no coração? Não precisa, porque é só quando pronunciar aquele glorioso nome. Ok? Não, você não precisa colocar a mão no coração, não. Mas vou repetir, ó. As Sagradas Escrituras nos farão bem. Quando é que a Bíblia vai fazer o bem para Alari? Quando a mente estiver aberta para ser ensinada, um coração terno para crer e uma vontade rendida para obedecer. Ponto. Amém? Esse aí esse irmão, viu? Pode anotar isso aí. Amém, meus irmãos? Só porque é o fã, não tira o foto. Não, ele gosta de papirar, rapaz. Alguma pergunta, algum comentário? Pastor, você falando muito do sofrimento que pregou o Evangelho, mas o próprio Jesus na época avisou. Sim. Ele disse lá em Mateus 10, 22, que odiados por todos
Ninguém entra na fé cristã enganado. Vamos voltar à primeira parte da aula. Meça o custo. Meça o custo. Ninguém entra na fé cristã enganado. Nenhum pastor que aceita a vocação aceita enganado. Nenhum. Todos nós sabemos que terreno a gente anda. Que Deus... Hoje tá bom para pregar, né? Hoje você já tem a liberdade, você já tem segurança pra Por enquanto tá bom. Mas na pandemia teve uns colegas aí que ficaram com medo do prefeito mandar ele para cadeia. Teve uns que nem queriam abrir igreja, o que dirá pregar debaixo de perseguição. Foram momentos, né? Mas nesses momentos revelou, né? Mas veja que coisa interessante, mesmo em plena pandemia, Nilton, o que aconteceu no CETEL? A gente estava aqui. Né, Luiz? A gente estava aqui. E olha, eu não vou dizer o nome, mas de todos os colegas que já tiveram aqui, em confidência minha, ele disse, na pandemia eu estava deprimido. O que me ajudou muito foram as aulas que a gente teve no CETEL. Isso, para mim, foi um presente de Deus escutar esse testemunho. Amém, meus irmãos? Cadê o seu Sérgio, o pastor Sérgio? Está aqui? Não, o pastor. Rapaz, ele está todo enrolado. O Sérgio, já adianta. Ele está enrolado.